Fala aí, eu sou o Elison do Responde Aí e agora a gente vai bater um papo sobre circuitos de mais de uma malha, ok? Para a gente chegar lá, eu vou discutir com você rapidinho aqui, fazer uma breve revisão de algumas regras que a gente vai precisar lá. E você provavelmente viu isso no caso de um circuito de uma malha. Bom, começando pela regra das resistências, né? O que a gente tem aqui? Suponha que tem uma corrente, né, que atravessa um resistor de A para B. Se eu percorro esse trecho aqui também de A para B, então eu tenho uma queda de potencial, menos I sobre R, através desse resistor. Tranquilo? Agora, se eu percorrer esse trecho de B para A, eu tenho um aumento de um potencial IR. Tá certo? E também tem uma regra das fontes. Se eu percorro aqui, então, esse trecho de A para B, eu tenho um aumento de potencial, porque eu estou indo da parte negativa para positiva dessa minha fonte. Então, mais epsilon. No sentido contrário, de mais para o menos, menos epsilon. Ok? Agora, nem sempre a gente consegue reduzir o nosso problema, circuitos mais complexos, para o caso de uma malha apenas. Ok? Para a gente avançar e resolver casos de mais malhas, vamos colocar algumas definições aqui. A definição de nó, que é a união de dois ou mais condutores, e a definição de malha, qualquer caminho condutor fechado. Bom, como que é isso na prática, né? Dá uma olhada aqui. Então eu tenho essas malhas 1, 2, 3, que eu escolhi no sentido anti-horário. E olha só, o ponto A, ele é a junção de um condutor, dois condutores, três condutores. Então o ponto A é um nó. O ponto B da mesma maneira, um condutor, dois, três, então também tem um nó. Tranquilo? Os pontos C, D, E e F não são nós porque eles fazem parte de um único condutor. Tranquilo? Então, nó e malha são conceitos que a gente vai usar bastante. Bom, para avançar mais ainda, a gente precisa de algumas outras coisas, ok? Então, que provavelmente você já ouviu em algum momento, que são as leis de Kirchhoff. Então, Kirchhoff, que às vezes é conhecido como as regras de Kirchhoff, são baseadas em princípios físicos, ok? O primeiro deles, a lei dos nós, é baseado no princípio chamado conservação da carga elétrica. Ou seja, se eu tiver um nó A, a quantidade de carga que chega nesse ponto, I1, por unidade de tempo, tem que ser igual à quantidade que sai. Nenhuma carga fica acumulada no nó A. Tranquilo? Então a soma das cargas que saem por unidade de tempo tem que ser igual à quantidade de cargas que entrou. Tranquilo? Pra você nunca mais esquecer isso, dá uma olhada. Suponha que eu tenha esse tubo aqui, ok? E jogo uma quantidade de água aqui, né? Pela esquerda. A quantidade de água que sai aqui tem que ser, quando somada, tem que ser igual à quantidade de água que entra aqui, desde que nada fica acumulado aqui. Então essa ideia é a ideia que está aqui no caso da lei dos nós. Nada mais é que a conservação da carga elétrica. Você vai usar isso tanto que isso vai parecer mais uma regra. Isso é um princípio de conservação de carga. A quantidade de cargas que entra aqui tem que ser igual à quantidade de cargas que sai. Tranquilo? Mais uma regra, né, chamada a lei das malhas de Kirchhoff, ou regra das malhas, é uma regra que é baseada na natureza conservativa das cargas das forças eletrostáticas. Tranquilo? Vamos dar uma olhada aqui então. Eu tenho uma fonte real, com uma FEM, uma resistência interna, e aí eu tenho uma malha no sentido horário e a corrente também no sentido horário. Então olha só, se eu pego o ponto A e percorro essa malha e volto para o ponto A, no caso de forças conservativas, eu tenho que a soma das energias aqui, se eu saio de A e volto para o mesmo ponto, tem que ser zero, tá ok? Então olha só, se eu percorro aqui no sentido dessa malha, então eu tenho um ganho de potencial aqui, uma queda de potencial aqui, RI, e outra queda de potencial Rão I aqui. Quando eu somo isso tudo, tem que dar zero. Tranquilo? Então a lei das malhas é baseada na natureza conservativa das forças eletrostáticas. Tranquilo? Você vai fazer tanto exercício disso daqui que vai acabar sendo mecânico e você vai chamar isso aqui de regra. Mas eu quero deixar claro que essas coisas têm fundamento físico. Tranquilo? Mas então vamos ver um caso em que eu aplico isso, né? Vamos pegar agora e juntar, né, a lei dos nós e a lei das malhas. Tranquilo? Vamos olhar esse caso aqui, ok? Então eu de novo fiz o quê? Tenho 3 malhas no sentido anti-horário e agora eu vou aplicar primeiro a lei dos nós, ok? Então olha só, no nó A eu tenho, chegando no nó A eu tenho uma corrente I1 e saindo tenho a corrente I2 e 3, ok? E uma coisa importante aqui, que
quero reforçar para você, essa escolha do sentido das malhas e do sentido das correntes é totalmente arbitrário. Eu escolhi dessa maneira, mas você poderia escolher outra, ok? A gente vai ver os detalhes disso daqui um pouco. Então, olha só, olhando para a lei dos nós, no ponto A eu tenho o quê? I1 chegando nesse ponto, e saindo desse ponto, I2 e 3. Se eu aplico a lei dos nós para o ponto B, eu tenho que I2 e 3 que estão chegando, tem que somar e dar a corrente que sai, que é I1. Tranquilo? Essa equação e essa equação são totalmente iguais. Ok? Agora, aplicando a lei das malhas. Olha só, vou pegar o ponto A e vou percorrer no sentido da malha, anti-horário, e voltar para o ponto A. Tranquilo? Então, olha só, eu percorro daqui no sentido anti-horário. Então, do polo negativo para o polo positivo, eu tenho, então, um acréscimo de um potencial ε2. Tá ok? Bom, como eu estou percorrendo no sentido contrário, quando chegar aqui no resistor R2, eu tenho um aumento de potencial, R2 e 2, e aqui, contrário, no resistor 1, contrário à corrente, então mais R1, I1, menos, porque eu estou indo do polo positivo para o negativo, menos ε1. Okay? Se eu aplico isso para a malha 1, que é essa de fora, então vou sair do ponto A e vou voltar para o ponto A. Então, olha só, eu tenho um ganho de potencial aqui, porque eu estou percorrendo contra o sentido da corrente, I3R, né? E aí, percorrendo essa malha 1, eu chego aqui contra o sentido da corrente, também tem um aumento de potencial I1R1. E do polo positivo para o negativo, menos ε1. Tá certo? Só para completar, vamos pegar a malha 3. Eu vou sair do ponto B e vou voltar para o ponto B no sentido anti-horário. Então, olha só, contrário a essa corrente, então eu tenho um aumento de potencial R1 e 3 aqui. Tenho agora a malha percorrida no sentido da corrente 2, então eu tenho uma queda de potencial R2 e 2. E do polo positivo para o negativo, uma queda de potencial menos ε2. Tranquilo? Eu peguei os pontos e apliquei o que a gente acabou de discutir. Ok? Então, olha só, no final das contas, lá na hora de você resolver o seu problema, o que você vai ter? Você vai ter um sistema como esse aqui, de equações. Tranquilo? Então, eu tenho a lei dos nós e a lei das malhas. Claro, dependendo do problema, você vai ter informação sobre uma dessas quantidades aqui, e depois, no final das contas, você vai precisar resolver esse sistema para poder tirar informações ou sobre a corrente, ou sobre a fêmea, ou sobre a resistência. Tranquilo? Então, é importante que você pegue essas leis aqui e aplique no máximo de exercícios que você puder, porque é bom praticar essas leis, tá ok? Aí, para fechar, eu quero enfatizar com você o seguinte, veja que eu escolhi o sentido das correntes e das malhas arbitrário. Eu escolhi anti-horário aqui nas malhas e o sentido horário para as correntes, tá ok? Bom, então olha só, pode ser que você escolha um sentido, os sentidos das correntes e das malhas, e no seu problema, assim como esse daqui que eu vou te mostrar, você obtém uma corrente negativa. Okay? Se você aplicar aqui a malha 1, for do ponto A e voltar para o ponto A, então o que você tem? Você tem um aumento de potencial aqui, mais 6 volts, uma queda de potencial, menos 3 vezes I, e um decréscimo de potencial, menos 30. No final das contas, você vai chegar numa corrente que é negativa. Aí você fala, pô, agora eu errei todo o meu problema. Calma lá, calma lá. Se você conferiu suas contas, tá tudo certo, e no final a sua corrente é negativa, o que isso significa? Significa que, na hora de você escolher o sentido da corrente, você escolheu o sentido contrário. Ou seja, você escolheu o sentido contrário ao correto. Tranquilo? Então, na verdade, você está obtendo aqui um módulo dessa corrente e inverte o sentido dessa corrente aqui. Tranquilo? Então é importante que agora que você viu isso aqui tudo, você pratique as leis de Kirchhoff e quando aparecer esse tipo de problema, você então já sabe de cara que o problema foi sua escolha no sentido da corrente. Tranquilo? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.